Então, dando continuidade à aula de tectônica de placas, essa é a nossa segunda parte da aula, onde nós vamos entrar um pouco mais detalhe no contexto geológico da América do Sul. Então, relembrando um pouco da aula passada, nós já conversamos sobre as placas tectônicas. Falamos um pouco sobre os tipos de limites, né? Não sei se vocês lembram, mas as placas tectônicas podem apresentar limites convergentes, divergentes e transformantes. No caso, por exemplo, da placa sul-americana, na porção leste dessa placa, ela apresenta um limite divergente, que é dado pela cadeia mesoceânica, localizada aqui, no caso especificamente a cadeia mesoatlântica. Nós temos um movimento de placas divergentes. A placa sul-americana se desloca em direção a oeste, enquanto que a placa africana a leste. Então, nesse tipo de limite divergente, nós temos geração de placa oceânica. Na porção oeste da placa sul-americana, nós temos um limite convergente, onde há então consumo, uma zona de subducção, onde a placa oceânica ela é consumida, ela é subduzida embaixo da placa sul-americana, sua porção continental, que foi o que gerou então os Andes. Aqui o encontro convergente é entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Em outros locais, como nós comentamos, por exemplo, o exemplo clássico seria de placa de limite transformante lá na costa da Califórnia, onde a placa do Pacífico desliza lateralmente contra a placa norte-americana. Então, nessa figura, vocês podem observar o mapa do continente sul-americano. Nós temos aí representado, então, a fração continental da placa sul-americana, essa que permaneceu estável, mesmo tectonicamente estável durante a evolução dos Andes, que está a oeste, e a evolução da faixa móvel do Caribe, que está a norte. Então, essa porção estável é chamada de plataforma sul-americana. Ela inclui, então, o embasamento pré-cambriano, que ele está exposto aí nos escudos das Guianas, Brasil, Central e Atlântico, que está representado em roxo nesse mapa, mais as coberturas sedimentares que se desenvolveram aí nas regiões, então, um pouco mais baixas, regiões deprimidas entre esses escudos, que estão representadas aí pelas coberturas fanerozoicas, então, que são as bacias sedimentares intracratônicas, certo? Então, vocês podem observar aí a configuração dessa plataforma sul-americana, então, que se manteve tectonicamente estável, mesmo durante a formação dos Andes, através aí, então, da subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana. Então, a configuração do planeta Terra, lá no final da era paleozoica, era, como vocês estão vendo aí nessa figura, um supercontinente chamado Pangeia, que era circundado de um único oceano chamado Pantalassa. Essa configuração, ela implicou em drásticas condições climáticas para o ambiente terrestre, nessa época da Pangeia, com condições áridas e semiáridas amplamente difundidas. Esse supercontinente ele começou a se quebrar aí há cerca de 200 milhões de anos, gerando então novos oceanos e novas margens continentais que viriam a abrigar as zonas costeiras como nós conhecemos hoje. Então, Pangeia significa Pan significa único e Geia bloco. Então, se vocês clicarem aí nesse link, vocês podem ter mais informações sobre esse continente, esse supercontinente, e aí também aprofundar um pouco mais o conhecimento. Mas então eu pergunto para vocês, o que determina a quebra dos continentes? O que determinou essa quebra gigantesca aí, da Pangeia até chegar na configuração que nós temos hoje?
Bom, então vocês lembram que nós conversamos sobre as correntes de convecção do manto, né? Então, justamente essas correntes é que vão ocasionar a quebra do continente. Então, a quebra ela se inicia a partir de um aumento pontual do fluxo térmico no manto, que é induzido por uma pluma de calor do manto, ou também chamado de hotspot. Então, nós temos um ponto quente a partir do qual se inicia esse fluxo térmico no manto, e esse fluxo então ascende até a superfície, causando então o rifteamento ou quebra do continente. Bom, então a partir desse ponto quente, né, a partir desse fluxo de calor, começa a haver um soerguimento e um abaulamento da crosta nesse ponto. Ali na figura A vocês podem observar. Ocorre a fusão parcial da crosta, né, a partir dessa corrente de convecção do manto. Então, subsequente a isso, né, a gente tem então a instalação dessas correntes de convecção, iniciando então um processo distensivo, né, distensão. Observem as setas na figura B, indicando, né, direções opostas, né, divergência. Então, o movimento da placa acontece, né, para leste e para oeste, né, ou em direções opostas, vamos dizer assim. E inicia-se então esse processo distensivo, gerando falhas e estruturas do tipo Rift Valley. Então, esticando a crosta até que ela rompa. Depois disso, então, desenvolve-se a crosta oceânica incipiente, né, ali na figura C, vocês podem ver, né, formando então já um proto-oceano. Após isso, a distância de separação entre as duas crostas continentais vai aumentando e então o oceano vai alargando, né, ganhando distância, e se forma então uma dorsal mesoceânica no centro. Né? Como nós já vimos, nós temos a dorsal mesoatlântica e temos outras dorsais. Então progride, né, essa separação, e esse então é o processo de ruptura continental. No caso da separação da América do Sul da África, né, essa separação iniciou há cerca de 180 milhões de anos. E inicialmente se formaram então depressões que foram preenchidas por depósitos sedimentares que eram essencialmente continentais, transportados principalmente pelos rios que chegavam na área, né? Então, com o passar do tempo, foram surgindo aí lagos de água doce, que mais tarde foram afogados por água salgada, que já começava a entrar então nessa abertura incipiente do Oceano Atlântico. Posteriormente, quando essa fenda de separação já estava formada, mais desenvolvida, né, no caso a cordilheira mesoceânica incipiente, o processo de separação então progrediu para formar um Oceano Atlântico jovem nessa época, há cerca de 120 milhões de anos. Esse oceano ele era estreito, raso, com uma circulação restrita. E nessas condições, e aliadas ao clima quente que era dominante nesse período geológico, foi que se formaram então grandes quantidades de depósitos de sais, conhecidos como evaporitos. Então, esses depósitos se formaram em condições de uma bacia oceânica restrita, né? Uma bacia, na verdade, sedimentar costeira, certo? E esses depósitos, eles são preservados, né, até hoje, e são conhecidos como a famosa camada de pré-sal, que permitiu então o armazenamento de grandes jazidas de petróleo, né, que foram descobertas então recentemente aí nessas bacias costeiras brasileiras. O modelo evolutivo mais aceito para explicar a evolução do Oceano Atlântico identifica 4 estágios, denominados
pré-rift, rift, proto-oceano e oceânico. Para esses estágios, existem sequências estratigráficas típicas depositadas em cada período, que fazem parte da coluna estratigráfica das bacias sedimentares costeiras brasileiras. Então, é possível a gente identificar, a partir do depósito sedimentar, a partir de testemunhos, né, quais os tipos de sedimento e, assim, as características deles, a gente consegue identificar o tipo de ambiente no qual eles foram depositados, quais os processos, né, principais atuantes durante aquele período, né, e assim se identifica então essa sequência. Né? As sequências então foram denominadas sequências do continente, sequências dos lagos, sequências dos golfos e do mar, respectivamente. Então, nessa figura, aí vocês têm nessa tabela, né, todos esses estágios evolutivos, né, a época, os estágios, as sequências sedimentares, quais as litofáceis que são encontradas, né, mais especificamente, os tipos de rochas, né, e o tipo de ambiente, então, que eles foram formados. Aí a gente consegue ter, né, uma boa ideia, então, de como é feita essa caracterização e essa identificação dos estágios, né, para a formação, então, de um oceano. Então, analisando em mais detalhe, né, cada um desses estágios, o estágio pré-rift, né, nós temos sequências do continente, né, uma série de rochas aí depositadas, né, nesse estágio. Não vou entrar em detalhe aqui, mas são folhelhos, arenitos, recobertos por outros arenitos finos, né? Esse grau de detalhe vocês não têm familiarização ainda com essa nomenclatura, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, vocês vão saber um pouco mais quando a gente tratar dos tipos de rochas, né? Nesse caso são rochas sedimentares. Né? Então o ambiente nessa situação, nesse estágio, é um ambiente fluvio-lacustre eólico. Então ele é influenciado pelos rios, né? Depósitos fluviais, lacustres, como pequenas lagoas, lagos e ação do vento. No segundo estágio, o rift, nós temos aí então o tipo de ambiente seria um ambiente deltaico-lacustre, né? Então seria o estágio das sequências sedimentares dos lagos, né? Então pequenos lagos começam a se formar, né? E esse tipo de ambiente então deposita folhelhos, arenitos intercalados já com carbonatos. No próximo estágio, proto-oceânico, nós temos aí sequências sedimentares do Golfo, então seria a formação de um ambiente marinho restrito e lagunar. É nessa fase que começa então a deposição dos sais. Os evaporitos se depositam, né? Depósitos de evaporitos, que são basicamente formados em ambientes restritos, com alta evaporação, né? Um clima quente, então deposita aí a halita, anidrita e sais de potássio. E esses são associados então também já com carbonatos, né, folhelhos e arenitos. Na última fase, no último estágio oceânico, né, nós temos então aí a formação de sequências marinhas, inicialmente numa plataforma rasa e depois então um ambiente marinho mesmo, regressivo. Então essa figura mostra a localização das principais bacias brasileiras, né, bacias costeiras, sedimentares, né, que foram formadas então aí na época dessa separação da América do Sul da África. Então nós temos aqui a bacia de Pelotas, a bacia de Santos e a bacia de Campos, que eu chamo a atenção para vocês, Santos e Campos, onde está sendo extraído então os depósitos petrolíferos do pré-sal. O desenvolvimento da zona costeira brasileira, como a gente conhece hoje, a configuração dela, teve início lá desde a separação dos continentes. Então, e o que determinou essa diferenciação, né, de regiões, como a gente pode observar aí nessa figura, foram basicamente dois processos: os processos geológicos, de maior ou menor intensidade ao longo de cada região, e os processos climáticos, né, que então controlaram a dinâmica,
né, costeira nessas regiões. Então, digamos assim que como cada região foi moldada para a gente ter elas como a gente tem hoje, geomorfologicamente, está muito relacionado com a dinâmica costeira, né? Então, processos de ondas, correntes, marés, ventos, né? Isso tudo determinou, então, ao longo do tempo, né? Como houve, então, a diferenciação ao longo da costa. A nossa costa e a nossa plataforma, ela se diferencia muito da costa do Pacífico, né? No lado oeste da América do Sul, em função da sua evolução geológica, né? Então, como essa região ela é uma região caracterizada por uma zona de espalhamento, né? Ela foi gerada a partir de uma zona de divergência, de geração de crosta, né? Essa margem é uma margem considerada passiva, né? Nesse sentido tectônico. Certo? Então, os processos ativos datam aí de milhões de anos atrás. Enquanto que a outra plataforma, no caso do lado oeste da América do Sul, Chile, Peru, ela é uma plataforma muito mais restrita em função da presença da fossa oceânica, né? Então, não tem o desenvolvimento de uma planície costeira, nem de uma plataforma continental larga, certo? Apenas de uma fossa. Então, observando esse mapa em mais detalhe, nós temos ali a legenda do tipo dos ambientes que são encontrados em cada região, né, da costa brasileira. Essa classificação é a classificação proposta por Silveira, 64, modificada por Cruz, 85. Nós temos aqui na região sul, então, o predomínio de lagunas e ilhas barreiras, dunas, marismas e banhados. Enquanto que na região sudeste nós temos aí o predomínio de costas rochosas, também com dunas, lagunas, ilhas barreiras e mangues. Na região leste, então, há a presença de deltas, cordões litorâneos, falésias e recifes rochosos, né? E à medida que a gente vai para a região nordeste, então nós temos duas classificações aqui para a região nordeste, né? A primeira parte seria na porção aqui mais a leste do Brasil, né? Onde existe então o predomínio de dunas, cordões litorâneos, falésias e recifes rochosos, enquanto que na porção mais ao norte nós temos apenas dunas, cordões litorâneos e falésias. E na região norte nós temos então estuários, planícies de maré e mangues, né? A gente observa aqui nessa região norte, né, a alta amplitude de maré, né, em termos de dinâmica costeira, certo? Enquanto aqui no sul a gente tem um maior predomínio da ação de ondas. Na costa norte brasileira, então, são comuns extensas planícies de maré, lamosas, ocupadas por manguezais de grande envergadura que transicionam em direção ao interior dos pântanos costeiros. Aí nessa figura vocês podem ver, né, em mais detalhe, uma planície de maré, lamosa e um mangue. Toda essa dinâmica costeira, né, ela é comandada pelo regime, né, de ondas, ventos, correntes e marés. Há, na verdade, né, vamos dizer assim, um contrabalanço aí entre os diversos processos costeiros, né? Nessa zona, na região da costa norte, há um predomínio maior de correntes de maré. Então, assim se formam essas grandes planícies de maré lomosas e mangues. Essa porção da costa brasileira, a costa nordeste, ela é chamada de costa semiárida e é marcado por pequenos aportes fluviais que ocorrem nas planícies costeiras, com sistemas laguna-barreira pequenos. Ela também é caracterizada por campos de dunas,
gigantescos aí, formados principalmente pela ação dos ventos alísios de Nordeste, que são muito persistentes nessa região. E é o caso aí dos lençóis maranhenses. A costa nordeste oriental é conhecida como a Costa dos Tabuleiros, devido à presença de formações sedimentares que lembram esse formato. Nessa região também ocorrem recifes de arenitos, que servem de substrato para crescimento de algas calcárias e recifes de corais. E ao redor dos principais sistemas fluviais, lagoas costeiras com mangues ocorrem e que são bastante desenvolvidos. Nesses locais também existem campos de dunas bem desenvolvidos e retrabalhados pela ação do vento sudeste. A costa leste ou oriental, ela apresenta condições bastante similares da costa nordeste oriental, onde são observadas então costas altas, falésias, costões rochosos, alternados com planícies costeiras bem desenvolvidas, principalmente associadas às desembocaduras dos rios principais da região, que são Jequitinhonha, Doce e Paraíba do Sul. Então, até aí, a gente já consegue ver, né, um pouco dessa diversidade geomorfológica que é encontrada na costa brasileira, né, em função daquilo que a gente conversou antes, né, dos processos geológicos de larga escala, mas também dos processos climáticos, né, que governam, então, a dinâmica costeira local. A costa sudeste, então, vai de Cabo Frio até o Cabo de Santa Marta, e ela é caracterizada pela presença aí da Serra do Mar, que é um conjunto de terras altas constituídas pelo embasamento cristalino formado de granitos e gnáisses. Isso a gente vai ver mais adiante, né? O tipo de rocha, né? São dois tipos de rocha que a gente vai abordar durante a disciplina, né? Granito, uma rocha ígnea, e gneiss é uma rocha metamórfica. Então, nesses locais aí, ao longo dessa costa, a gente pode observar promontórios rochosos que alternam aí com pequenas planícies costeiras formadas por sistemas de cordões litorâneos, onde se desenvolvem também pequenos manguezais. A costa sul brasileira, então, é demarcada pela região que vai do Cabo de Santa Marta até o Chuí. Ela é caracterizada por uma ampla planície costeira, composta de um sistema múltiplo de laguna-barreira, né, onde a gente observa também diversas lagoas costeiras associadas a esse sistema, campos de dunas bem desenvolvidos. E é importante destacar que essa região de planície costeira ela é bem mais estreita e fica na borda da Serra Geral, na região que vai do Cabo de Santa Marta até Tramandaí. E na sua porção média e sul, ela é bem mais desenvolvida. Então aí a gente consegue ter um panorama geral, né, de como se desenvolveu em termos de geomorfologia, né, a costa brasileira, em função então da intensidade dos processos tectônicos ocorridos desde a época da separação, né, dos continentes, persistindo até agora com os processos dinâmicos, as forçantes aí de ondas, correntes, ventos, correntes de maré, entre outros.